Salut, ça va? Vamos fazer a síntese de todos os signos agora. Já encontramos todos eles, já passamos por todos eles. É o momento de entender como eles funcionam entre si dentro da gente. Antes de começar, vamos entender o que significa o símbolo do signo de Peixes. A gente vê duas meia-luas e um corte no meio. A gente poderia interpretar esse símbolo como dois peixes, onde um nada numa direção, o outro em outra direção. Porém, eles estão conectados por um fio. A gente poderia dizer que esse seria o cordão de prata, que liga a matéria ao espírito. Portanto, Peixes é o signo que nos lembra da necessidade da conexão da matéria com o espírito, do corpo com o espírito, da conexão da nossa imaginação com a nossa realização. Dito isso, vamos lá. Peixes pode ser compreendido como o útero materno, pode ser compreendido como a fase antes do nascimento. A gente consegue entender o signo de Peixes como o signo da imaginação. Se você tem todas as infinitas possibilidades de imaginação, você vive de alguma forma nesse paraíso. Você vive de alguma forma nesse mundo da fantasia, onde tudo é realizado, onde tudo é maravilhoso, onde tudo é perfeito. Porém, a gente precisa nascer. O nascimento é Áries. Então, Áries vai representar a necessidade da ação voltada para essa imaginação. Não adianta você ficar apenas na sua imaginação se você não agir. Então, a gente tem a conexão e a abertura do zodíaco com Áries. Você age, você nasce, você respira, você dá um novo passo. Então, se Peixes é o útero que nos leva à imaginação, Áries é a primeira ação. Não adianta nada você ter todas as ideias e toda a imaginação do mundo se você não coloca em ação. Quando a gente vai para Touro, a gente encontra o primeiro signo do elemento terra. Touro é o signo do cultivo e do alto valor. Se você não valoriza o que você imagina, se você não valoriza os seus sonhos, se você não cultiva os seus sonhos com a lentidão do elemento terra, com a vagareza que a nossa matéria representa, você não está valorizando a si mesmo. Então, Peixes e Touro vai representar a necessidade do cultivo dos nossos sonhos, mesmo que eles demorem muito. Se você não planta e cuida dos seus sonhos, ninguém vai fazer isso. Quando a gente vai para Gêmeos, a gente encontra um conflito natural. Peixes vai representar o signo da unidade, onde tudo é encontrado. Tudo existe. Gêmeos é o signo da dualidade. Então aqui a gente encontra a necessidade da escolha. A gente sempre vai deparar com infinitas possibilidades, onde a nossa mente vai nos levar para infinitos caminhos, mas a gente precisa escolher. Então aqui existe um conflito, todo mundo vai passar por esse conflito. Se você tem a sua imaginação e os seus sonhos, você precisa escolher por onde começar. Você precisa escolher um caminho. Enquanto Gêmeos fala da curiosidade, da fala, da comunicação, Peixes fala do nosso silêncio total. Mais um ponto que precisa ser equilibrado dentro da gente. Sempre existirá esse conflito. Ou você fala demais, ou você se mantém em silêncio demais. Tudo precisa ser equilibrado. A gente já desenvolveu até aqui todos os signos. Enquanto Gêmeos vai falar do movimento, pela curiosidade, do aprendizado, Peixes vai falar da calmaria. Se tudo é, se tudo já existe, se tudo faz parte de tudo, para que você vai buscar compreender as coisas? É necessário. Por isso existe o conflito entre Gêmeos e Peixes dentro da gente. Enquanto Gêmeos é um signo de ar, Peixes é um signo de água. Então o ar vai trazer a compreensão, a racionalidade, e o elemento água, a partir de Peixes, vai pedir apenas a entrega e a redenção. Mas a gente precisa conciliar os dois. Quando a gente vai para Câncer, a gente encontra um outro signo de elemento água. Então aqui existe uma complementariedade. Câncer vai falar da nossa fonte de vida, da nossa fonte emocional, das nossas raízes e da nossa família. Peixes fala dos nossos sonhos. Naturalmente, parte dos nossos sonhos, parte das nossas vontades, elas existem devido à não realização dos nossos familiares. Então, os nossos familiares, os nossos antepassados, as nossas origens tiveram todas as suas lutas, as suas conquistas, mas sonhos ficaram irrealizados. Então, quando a gente une Peixes e Câncer, é o momento onde a gente vai
trazer para o nosso elo familiar, para o nosso cuidado materno, esses sonhos e fazer com que eles possam ser concretizados e realizados na matéria. Porém, aqui a gente está falando de uma nutrição emocional. Você também tem que colocar amor nos seus sonhos. Quando a gente encontra leão, a gente encontra a nossa luz pessoal, o nosso senso de identidade. Peixes já vai representar a nossa dissolução em tudo e em todos. Então é que existe a necessidade de um ajuste. Nós precisamos lembrar que somos únicos, devemos honrar a nossa própria vida, ao mesmo tempo que nós também precisamos lembrar que somos todos um. Você faz parte de mim, o outro faz parte de você, o outro faz parte de mim. Então, estamos todos no mesmo oceano, mas mesmo estando dentro do mesmo oceano, nós precisamos brilhar a nossa própria luz. Então, quando a gente concilia peixes e leão, a gente precisa levar em conta esse oceano onde a gente tem a nossa própria identidade. Aqui a gente coloca a nossa imaginação unida à nossa criatividade. A gente vai criar a partir de nós mesmos e essa criação será única, mas ela vem antes de uma imaginação. Ela vem antes dessa fonte que une a todos nós. Aqui existe a necessidade da gente conciliar o nosso ego pessoal ao eu superior, ao sagrado. A gente tem essa conexão, assim como todos os outros também têm essa conexão. Estamos todos interligados com a mesma fonte, mas Leão é a sua própria vida, é a sua própria luz. Quando a gente vai para a Virgem, a gente encontra o oposto complementar de Peixes. Quando a gente fala de um oposto complementar, ele vai representar que um signo consegue ser desenvolvido por completo apenas levando em conta o seu oposto complementar, porque um signo é um inteiro junto de outro. Enquanto Peixes fala de toda a imensidão, de toda a imaginação, de todos os nossos sonhos, Virgem fala do discernimento. A nossa técnica atua a nossa imaginação e reformula a nossa realidade. Ou seja, se você não colocar os sonhos em prática e ir lapidando eles, e ir entendendo que quando a gente coloca os sonhos, o elemento água, no elemento terra, eles tomarão forma e não necessariamente serão formas idealizadas como são e como acontecem na nossa imaginação. Mas se isso não for feito, a gente vive apenas nesses castelos imaginários. Então, Virgem nos lembra da necessidade do dia a dia. Caso contrário, a sua imaginação e os seus sonhos não se concretizam. E à medida que você faz, você aprimora. À medida que você aprimora, você está servindo tanto a si mesmo, a sua própria lapidação, quanto ao sagrado, porque você está honrando a vida dentro de você mesmo. Quando a gente vai para Libra, a gente encontra o outro, a gente encontra os relacionamentos, a gente encontra outros universos. Então, se Peixes representa que todos nós somos um dentro do mesmo oceano, Libra vai nos dizer que nós somos todos um dentro do mesmo oceano, mas cada um de nós é um universo inteiro. É como se todos nós fôssemos células desse mesmo universo. Porém, quando a gente vai investigar cada célula, ela tem infinitas variedades e ramificações. Cada pessoa é um universo inteiro. Esse seria Libra. Então você vai se relacionar com o outro, sabendo que o outro é uma parte sua, ao mesmo tempo que o outro também é um outro universo completamente diferente do seu, mas que no fim das contas é complementar e vai em direção à mesma fonte. Então quando a gente une Libra e Peixes, a gente encontra esse amor incondicional. Você vai amar o outro porque o outro é uma parte sua, e você vai amar o outro porque o outro é uma pessoa completamente diferente de você e agrega também na sua realidade. Quando a gente une Escorpião e Peixes, a gente unifica dois signos do elemento água. Porém, Escorpião vai nos lembrar que o ser humano também é sombrio, que o ser humano também possui maldade dentro de si. E como Peixes vai representar o signo de toda a unidade, Peixes nada exclui. Justamente por isso, Peixes e Escorpião vão nos lembrar que o sombrio não deve ser excluído, porque nós estamos falando de um só sagrado, de um só oceano. O que nós devemos fazer é iluminar
as inconsciências, é iluminar o sombrio. Ele não vai deixar de ser sombrio, mas ele não nos dominará. Quando a gente fala de Escorpião, a gente também está falando dos nossos traumas, das nossas dores profundas. E Peixes vai nos lembrar que quando a gente não conseguir mais lidar com determinadas questões emocionais muito pesadas, a única opção que nos restará é a redenção final. Você se entrega por completo e a sua dor é dissipada. Quando nós chegamos em Sagitário, nós encontramos um conflito natural com Peixes. Sagitário vai falar da nossa verdade, daquilo que a gente considera como correto e como a maneira certa de viver, seguindo a nossa religião, a nossa filosofia, aquilo que a gente tem como verdade. Peixes vai representar a grande verdade, a verdade que inclui todas as outras verdades. Peixes vai representar o grande espelho. Sagitário vai representar o fragmento desse espelho espalhado nas mãos de cada pessoa, mas unidos formam um único espelho. Sagitário vai nos lembrar da necessidade da fé ativa, Peixes vai nos lembrar da necessidade da fé passiva. Até que ponto você precisa agir para conquistar e para realizar os seus sonhos, e até que ponto você precisa aguardar até que eles cheguem até você. Então aqui a gente encontra um conflito natural que deve ser conciliado. Ou você age muito, ou você se entrega muito. Tente equilibrar isso. Observe a sua própria consciência e faça uma avaliação do quanto você tem feito por você mesmo e do quanto você tem aguardado em fé. Quando nós chegamos em Capricórnio, nós desenvolvemos a autorresponsabilidade e a maturidade espiritual. Maturidade espiritual é você honrar quem você é e você compreender que aonde você quer chegar levará tempo. Capricórnio é mais um signo de terra e os signos de terra são lentos. Então Capricórnio e Peixes vão nos lembrar da necessidade da autorresponsabilidade com a nossa imaginação. Se você imagina algo e não concretiza e não se movimenta em direção, você nunca vai saber se aquilo é realmente realizável. Capricórnio fala do realismo total. Peixes fala dos nossos sonhos. Se você não se move em direção à matéria, você não realiza a sua imaginação e os seus sonhos. Capricórnio nos lembra que nós somos adultos, e quando nós somos adultos, se a gente não fizer por nós mesmos, ninguém vai fazer. Ninguém vai sonhar o seu sonho. Ninguém vai realizar o seu sonho a não ser você mesmo. Quando nós chegamos em Aquário, nós encontramos os ideais e o progresso. Nós encontramos a necessidade de ir além de onde nós estamos como humanidade. E em Peixes, a gente simplesmente precisa amar a tudo como está e como é. Aquário vai nos levar à tecnologia, à evolução, e Peixes vai nos levar à diluição de tudo. Por mais que a gente progrida como humanidade, no fim das contas, nós seremos dissolvidos no mesmo oceano do espírito. No fim das contas, o ser humano acaba tentando o tempo todo, enquanto existe, a comprovar a existência de Deus. E essa comprovação vai acontecendo a partir da ciência. Mas se a gente for se basear apenas na ciência, a gente deixa de navegar num oceano com infinitas possibilidades e infinitas riquezas. Se a gente for esperar apenas a comprovação científica e racional de tudo, a gente não realmente sente o verdadeiro amor incondicional do sagrado. Feito isso, a gente dá mais quantas voltas forem necessárias nos signos até que a gente entenda que nós somos todos eles. Você nasce, você dá mais um passo em Áries, você vai atrás de uma nova realização, você cultiva, você aprende, você cuida, você mostra a sua unicidade, você aprimora tudo aquilo todos os dias, você se relaciona com pessoas que são você mesmo, você entende que o mundo também tem a maldade, você busca a compreensão maior de tudo, mesmo que você tenha a sua própria forma de enxergar e de buscar essa verdade maior. Você se responsabiliza pela sua vida porque a sua realização maior só acontece a longo prazo. E por fim, unidos nós progredimos. Mas no fim das contas, por mais que a gente se feche em algum grupo, em alguma forma de buscar a ciência e a evolução, nós somos todos um.
Nós somos tudo e nós somos todos em abraço eterno junto ao sagrado. E aí você dá mais uma volta. Você dá um primeiro passo, você cultiva e esse é o ciclo zodiacal. E assim funciona a vida explicada através da astrologia. Você sonha, você dá um passo e você segue toda a mandala. E a vida ela é sempre cíclica. Às vezes você pode achar que você está apenas girando em círculo, mas você está girando em círculo, porém em espiral acima. Você sempre estará subindo as escadas do paraíso.